Olá, queridos. Cumprimento todos, Irmãos, amigos, família, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero convidar vocês nessa hora, para nós estarmos fazendo a leitura da palavra do Senhor, que fica no livro, de Malaquias, capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 13, amados. Amém? Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor, queridos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade, se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho, que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém, queridos? Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor para todo sempre. Queridos, a palavra do Senhor, é bem clara, que há diferença. Há muita diferença, por mais que eu e você não queira, observar, atentar para o que o Senhor é em fidelidade, em pureza, em grandeza, em maravilha, e em fidelidade para com o seu povo, para com o seu nome. A palavra diz que, mesmo nós sendo infiel, Ele continua fiel, porque Ele não nega a si mesmo. Ele é fiel, simplesmente. É aquele objeto que é original. Você conhece muitos objetos que é original, ele é original, Então, o Senhor não se compara com objeto, queridos. O Senhor é Deus. O Senhor é tudo, Mas o Senhor, Ele é mais original do que qualquer coisa que você imagine. O Senhor, Ele é puro. Não há, Não há sombra de variações, O Senhor, não existe nada, querido, que possa se comparar com a pureza, com a grandeza em pureza. Não existe, porque não existe nada puro na terra, a não ser o Senhor, E no céu também, querido. No céu, os que estão lá foram purificados por Ele, foram feitos por Ele já na sua pureza, Mas até esses, nós sabemos que anjos se corromperam quando Satanás se levantou, que também era um anjo, também era um querubim. Mas acontece, querido, que até anjos foram enganados, Nós também podemos ser enganados, mas o Senhor não, porque o Senhor conhece o engano, queridos. O Senhor sabe de todas as coisas. Ele é onipotente, onisciente e onipresente, Nós sabemos disso. Onipotente, Porque Ele pode tudo, ver tudo.
Onisciente, conhece tudo, onipotente, pode tudo. Onisciente, conhece tudo e onipresente, porque está presente em todos os lugares, querido. Ninguém é como o nosso Deus, nada é como o nosso Deus. Então, queridos, nós estamos sujeitos, né, a sofrer retaliações, né, nessa terra, né, mesmo amando o nosso Deus e sendo fiel a Ele, né, nós estamos sujeitos a sofrer retaliações do inferno, porque nós estamos desagradando a Satanás, o príncipe deste século, não é verdade? Que fechou o entendimento do homem para que ele não veja a luz, que é Jesus, o enviado do Todo-Poderoso para salvar as nossas almas. Mas eu quero dizer, e todas essas coisas, esse engano, o que nós estamos lendo aqui nessa palavra, né? O quanto ele tem o poder de trabalhar contra, né, a criatura de Deus para manipular, né, para persuadir, né, assim a mente, o coração, né, das pessoas para serem contra Deus. Contra Deus, quantas vezes nós, todos nós, querida, é muito difícil ter um ser humano que um dia não se revoltou com alguma coisa que ele viu e achou que Deus, né, poderia ter feito alguma coisa e não fez. Mas acontece, querido, que quando Deus não faz, é porque não é para ser feito. Deus só faz o que é reto, não é o que o pensamento do homem é contrário, o de Deus não é como o de Deus. Ele diz: meus pensamentos não são os vossos pensamentos, né? Então, querido, nós não temos que questionar com Deus, né? Então, os meus caminhos não são os vossos caminhos, né? Os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus são diferentes do nosso. E ele diz, né, que os pensamentos dele, né, ele bem sei, né, que ele diz na sua palavra, né, que pensamento tenho sobre vós, né, pensamentos de bem e não de mal, para dar a cada um de vocês, né, assim, o que vocês esperam, o que vocês desejam. Só que o Senhor vai fazer isso conosco da forma dele, porque para nós chegar no lugar desejado, para nós conquistar a bênção desejada, a vitória que nós estamos à espera há muito tempo, muitas das vezes nós estamos indo, né, pelo caminho errado para galgar essa bênção, essa vitória. Nós estamos indo, vindo, acreditando que aquele caminho é o caminho certo. E ele diz que há caminhos que parecem ser bons aos olhos do homem, aos nossos olhos parece ser bom, parece ser o caminho certo, parece que é por aqui que nós vamos chegar lá. Mas esses caminhos são caminhos de morte. Aqueles que o Senhor não deixa você trilhar ele até o fim, para chegar onde você quer, para mim chegar onde eu quero. Se o Senhor cortou, parou, barrou eu e você no meio do caminho, colocou uma barreira, uma muralha, né, um impedimento, vamos ficar tranquilos. Vamos ficar tranquilos se você está servindo a Deus, querido. Se eu estou servindo a Deus, você está servindo a Deus, então nós temos que confiar no nosso Deus. Nós temos que confiar, porque ele diz que é maldito o homem que confia no homem e faz do braço de carne a sua força, né? Está tentando, né, fazendo, né, segundo o seu entendimento. Nós temos que buscar de Deus e esperar nele, a direção dele. Quando ele manda seguir, nós seguimos. Quando ele manda parar, nós para. E ali, se houver um impedimento, uma barreira, você confia, eu confio no Senhor e vamos buscar dele. Senhor, se não é por aí, então vai me mostrando, vai me revelando, vai me dando direção. Porque aí eu não quero ir sem o Senhor ir na minha frente, porque eu sei que vou me dar mal. Posso encontrar, bater de frente com a morte. E está repreendido em nome de Jesus. Eu não quero me dar mal, quero me dar bem. E eu sei que para a pessoa se dar bem nessa vida, ou ele trilha os caminhos do Senhor, ou nada vai acontecer, né, querido? Pode acontecer, mas coisa ruim, né? Então, por isso, sem a presença de Deus, que nós não saiamos da nossa posição que Ele nos colocou. Eu e você que servimos a Deus. E aqui a palavra está falando dos que serviam a Deus, o povo
né, depois que voltaram do exílio, estavam todo embaraçados, a sua vida, né, espiritual em decaída, e eles estavam todos mergulhados aí em todo tipo de caminho, todo tipo de pecado, todo tipo de situação. E aí, né, alguns que estavam levando a vida assim ainda pelejando, lutando com a sua pouca fé, e estava ali, mas enfrentando muitas lutas, querido. Muitas lutas nós enfrentamos na nossa vida, no nosso dia a dia nós enfrentamos. Né? Nós enfrentamos muitas lutas, servindo a Deus mesmo. Nós enfrentamos muitas lutas, servindo a Deus. Mas se nós não olhar para o alvo que é Jesus Cristo, nós vamos fracassar, vamos decair, nós vamos parar, nós vamos tombar, nós vamos prostrar no meio do caminho, querido. Mas nós não temos que fazer isso. E vamos desanimar, vamos ficar revoltados com o nosso Deus, vamos falar mal do Senhor. E aí é onde o Senhor fala essa palavra. O que é que ele diz? As vossas palavras foram agressivas. Aquele povo disseram coisa agressiva, foram agressiva para o Senhor. E aí o Senhor fala, as vossas palavras foram agressivas para mim. Ele usa o profeta para dizer para o povo que as palavras foram agressivas, né? Aí o povo diz assim, para mim, diz o Senhor, mas o povo diz, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Olha aí, que temos falado contra ti? Pensa que o Senhor, alguma coisa, ele se esconde dele? Nada se esconde do Senhor, querido. E ele diz, vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou ter cuidado em guardar os seus preceitos, que é os mandamentos, e em andar de luto diante do Senhor, dos exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurado e os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Eles fazem tudo errado. Pratica todo o mal, todo pecado, toda impiedade e estão se dando bem. E nós servimos a Deus, né, consagrando nossa vida, jejuando, orando, andando de joelho, calejado, né, e sofrendo. E parece que o bem que era para ser para nós, pela palavra, pelo que nós temos de Deus, a promessa, né, e que somos bem-aventurados, porque servimos a Deus, e o bem-aventurado é aquele que é perverso, aquele que é soberbo, aquele que comete impiedade, né? Eles estão edificados, estão bem, estão vivendo aí, se divertindo, ainda zombando de nós. Muitas das vezes nós dizemos, Senhor, o que é isso? Essa pessoa, o pecador, esse malfeitor, e nós diz os defeitos desse daí, ele está fazendo isso, isso e isso, e ele está bem e eu estou mal, e ele zomba da minha cara. Ele critica, ele está falando não de mim, Senhor, está falando de ti, está zombando de ti porque eu te sirvo e tua palavra diz, e aí, cadê o teu Deus? Onde é que está o teu Deus? Ainda tem deles que viram para a gente, mulher, cadê o teu Deus? Homem, e aí, cadê o teu Deus, né? Pois eu estou bem sem o teu Deus, tu diz que ele é bom e eu estou melhor do que tu. Sem ele, e ele, cadê ele que não está vendo teu sofrimento? E aí é onde nós vamos dizer, o meu Deus está no céu e também no meu coração, né? Como diz aquela música. Meu Deus está no céu e também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Louvado seja Deus. Diga, aonde está teu Deus? Diga, onde teu Deus está? Querido, nessa hora nós temos que dar a resposta certa, para ele saber que nós temos a convicção. Assim como Jó, que enfrentou toda aquela tentação, toda aquela luta, toda aquela prova, né, com os amigos dele, entre aspas, e depois, na hora até a esposa, na hora do último recurso, ali era a última tentação, não sobrava mais nada, Jó só tinha uma pessoa por ele na terra, era a esposa, quem podia estar por ele, era a única esperança que ele poderia ter, né, e era a única pessoa que podia dar uma palavra que ele podia se orientar, e ela trouxe uma palavra crendo que era a palavra certa, disse, já que esse teu Deus não faz nada por ti, o que tu ainda está fazendo adorando ele? Por que tu ainda se humilha perante ele? Por que tu está fazendo? Abandona esse teu Deus e morre, meu irmão, porque para ti não tem mais jeito. Tu já está todo arrebentado. Não tem mais nada que possa ser feito na tua vida. Agora abandona, amaldiçoa esse Deus que não fez nada por ti, acabou com a tua vida e larga. E depois morre em paz. Isso era o que ela pensava, né? Ela pensava
que ele morresse e acabava o sofrimento sem Deus. Querido, mas quem conhece a palavra, ele não faz loucura, né? Ele disse, mulher, tu falas como uma louca. Tu aceitaste o bem de Deus com prazer. Querido, tudo que nós temos é Deus que dá, querido. Todo bem que vem para nós é de Deus. E o mal pode não ser de Deus, pode ser o próprio Satanás que preparou o mal para mim e para você, para destruir a nossa vida, né? Mas aquele mal de Jó foi Deus que permitiu, foi Satanás. O Senhor disse para ele tocar, né? Mas o que Jó disse? Ele sabia, tu aceitaste o bem de Deus com prazer e o mal não queres tu aceitar, né? Tu falas como uma louca, mulher. Ele disse, pois fica sabendo tu, né? Fica tu sabendo que bendito seja, não cai por terra agora o demônio que está te usando. Era isso que ele estava dizendo para aquela mulher. Cai por terra o inimigo de Deus. Quem é o inimigo de Deus, querido? O inimigo de Deus é Satanás, querido. Cai por terra o inimigo de Deus e louvado seja o santo nome do Senhor para sempre. Sabe por quê? Porque Jó tinha uma certeza. Jó dizia assim, eu sei que o meu Redentor vive. Por fim ele se levantará a meu favor. Alma surianda e canta lamaná. Então nós temos que ser firmes. Meu Deus está no céu e está no meu coração também. E pode ter certeza, eu estou passando por isso, mas o Senhor está passando comigo, Ele está alegrando meu coração, Ele está me consolando, Ele está me confortando, e Ele vai me dar vitória nessa causa, custe o que custar, mas eu sei que meu Deus vai me dar vitória, né? E o Senhor dá mesmo, querido, se a causa for justa, Ele sempre vai dar a nossa vitória, amém? Louvado seja Deus. E aqui o povo falando, se queixando, e o Senhor diz para eles, e o mais importante dessa palavra, que ele aí diz, então aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial, o Senhor escuta tudo, querido, não adianta até o pensamento que você ainda não pensou, Ele sabe que você vai pensar aquilo, que você é capaz e vai agir, agora que Ele sabe, o que eu não fiz, o que você não fez e nem pensou ainda em fazer, mas Ele sabe que eu e você vamos fazer, vamos pensar e vamos fazer, por mais que seja mal, ou por mais que seja bem, Ele sabe de todas as coisas, sobre mim e sobre você. Então não adianta que ninguém esconde nada de Deus. Tudo que tiver, tudo está patente aos olhos do Senhor, não só o que praticamos, mas o que somos capazes de praticar, e Ele sabe que nós vamos colocar em prática a qualquer momento, né? Pode ser a nossa maldade e pode ser a nossa bondade também. Amém, queridos? Então, ninguém se engane, né? Que o Senhor não vê e não conhece e não sabe quem somos nós e de que nós somos capazes, né? Então, querido, ele diz, ele está vendo tudo, ouve, né? Aí, há um memorial diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome, né? Mas a vantagem de quem serve a Deus, né, querido? Quem teme ao Senhor, querido, quem teme ao Senhor, ele não tenta, porque ele sabe quem é Deus. Lama surianda e canta lamanai. Ele é fiel, querido, embora a prova esteja apertada, esteja passando por tudo que tiver que passar, que nós sabemos que nós passamos. O servo de Deus é quem passa pelo estreito, querido, porque quem está fazendo a vontade do diabo, quem está lá no mundo, mergulhado no pecado, ele passa também, mas ele nem percebe que não sabe de nada, ele não sabe diferenciar a mão esquerda da direita, a palavra do Senhor diz. Mas nós sabemos por que ele está passando, e quando é nós, querido, nós sabemos que é uma permissão de Deus. Se nós caímos em nenhuma prova grande demais, uma luta, querido, uma tentação, qualquer coisa que nós estiver enfrentando, nós sabemos que Deus está sabendo de tudo e está no controle de tudo, se nós colocar diante dele, na mão dele, e firmar seguro. Senhor, eu sei que essa prova, o Senhor permitiu que essa prova chegasse até mim. Eu sei, o negócio é ter o respeito com o Senhor, né? Quem tem confiança, ele teme ao Senhor. Quem teme ao Senhor, ele tem o respeito, ele tem a consideração, ele tem o amor, querido, ele tem a confiança, ele tem a esperança. E ele fala diferente, ao invés de falar mal de Deus, murmurar, como esse povo sempre fizeram. Aqui, se nós formos ver, né, querido, a gente lê o livro todo, você vê o que é a luta
né, que os profetas tinham para trazer a palavra do Senhor, né, mas eles traziam, e a palavra do Senhor sempre chegava, e sempre chegava na hora certa, e sempre quando o Senhor tratava com o povo, permitia luta, prova, exílio, tudo, toda a maldição que o Senhor permitia sobre o seu povo, ele deixava bem claro, né, usando os profetas, né, que aquele povo estavam sendo castigados, né, estavam sendo humilhados, estavam sendo prejudicados, né, pelas suas falhas, pelo seu pecado. Aqui era isso que esse povo estava fazendo. Tem em todo lugar, tem gente fiel, querido. Em todo regimento tem pessoas dignas, pessoas fiéis, pessoas justas, né? Mas em todo lugar tem muitas pessoas que precisam de correção, e quando a correção vem, ela vem para o justo e para o injusto, porque o justo é para não cair naquela tentação, para ele vigiar, para ele não entrar pelo aquele lado errado, para ele manter a comunhão dele mais estreita com Deus, para ele se consertar assim o altar dele a cada dia, embora não esteja quebrado, mas ele tem que estar colocando, porque se ele não colocar, vai quebrar. Na verdade, nós sabemos que a palavra do Senhor diz: aquele que está de pé, que se cuide para que não venha cair. Então, como é que eu vou me cuidar se não é todo dia colocando o meu altar diante do Senhor, colocando a minha vida no altar do Senhor e entregando meus problemas, porque eu nunca sei qual é o gigante, qual é o desafio que vai surgir na minha frente, querido. Nem eu e nem você, nós nunca sabemos, né? Pode surgir um desafio, né, que você e eu não conhece, e vamos acabar, né? Ele pega nós de surpresa e nós não temos ali, não estamos preparados. Por quê? Não estamos aptos, não estamos preparados, porque não colocamos diante de Deus os nossos caminhos, não esquecemos de orar, ou esquecemos de apresentar a Deus, esquecemos de buscar uma palavra do Senhor para aquele dia, para aquela situação, e aí vamos agir do nosso jeito e a coisa desencanteia para outro lado, né? Vai para outro rumo muito diferente do que era para ir se eu e você estivesse bem com Deus, não é verdade? Então nós vamos fazer o seguinte, queridos. Essa palavra o Senhor deixa como um alerta para nós, porque Ele diz que naquele dia da tentação, naquele dia a tentação, querido, tem gente que pensa que tentação é só pecado da carne, do adultério, todo pecado é da carne, né, querido? Porque vem por causa da nossa carne, se nós tivermos no Espírito, nós não vamos estar cometendo pecado. Mas aí não é só o adultério, a prostituição, essas coisas aí, não, querido. Vem, a tentação que vem é para todo tipo de pecado de todas as formas, tentar a Deus, falar mal do Senhor, né? Deixar o coração do Senhor triste, né? Agredir o Senhor, que o povo agrediram com palavras, né? Com queixas, com murmurações, com reclamações, chamando o Senhor de injusto, né? Querendo dizer que o Senhor estava do lado dos maus e contra eles que eram bons, né? Então, querido, quantas vezes nós não cometemos isso aí, uma injustiça para com Deus, né? Nós querer passar, né? Nós estamos querendo, quando nós dizemos que Deus é injusto, nós é quem estamos sendo injustos, porque Deus, ele já mostrou a sua justiça para com o seu povo. Ele fala, no início dessa palavra, ele tirou o seu povo do cativeiro, querido, ele quebrou o cativeiro do seu povo. O Senhor fez nós sabemos todo o processo que o Senhor fez durante todo o tempo da história do povo de Deus. O Senhor vai levantando pessoas, o Senhor nunca deixou cair, nunca deixou o povo sem esperança, sem direção. Ele sempre levantou, desde o princípio, querido, da história, que ele levantou a nação. Ele foi cuidando, foi levantando, né? Ele levantou o primeiro, né, que é Adão, levantou Noé, levantou Abraão, e aí Isaac, Jacó, e vem trazendo de lá para cá. Ele levantou Moisés, ele levantou Gideão, ele levantou até Débora, ele levantou pessoas, querido. Em todo o tempo ele levantou pessoas para profetizar, para cuidar, para zelar, para fazer aquilo que tinha que ser feito, né? Ele levantou pessoas para salvar, quando ele levou o povo dele para o cativeiro no Egito. Ele estava livrando eles de morrer de fome, de sede, né? Porque veio a seca sobre aquele lugar,
Quem não saísse, não escapava, e o povo não tinha condições de sair, querido. Né? Mas o Senhor levou quem? José na frente, Alamassu, decanta, Lamaná, levou José na frente para preparar. O Senhor sempre prepara, querida, para os seus. Toda a gente fica preocupada, a gente quer fazer qualquer uma viagem, qualquer um negócio, qualquer coisa que o Senhor abre a porta e nós queremos entrar, mas ficamos preparando. De que jeito será que eu vou fazer? Quando nós estivermos procurando jeito para nós fazer, nós não vamos achar. Mas quando nós dizemos, Senhor, coloca a pessoa certa, coloca a situação, vai na frente, vai abrindo a porta, vai me direcionando, vai me levando. Quando nós colocamos assim, querido, dá tudo certo. Tudo certo, eu tenho prova disso, né? Na minha vida já aconteceu várias vezes. Agora, eu não vou dizer também que eu não errei, também eu sou acostumada a cometer esses pecados aqui, está nessa palavra. Agressivo contra Deus, e Deus, quantas injustiças eu tenho sofrido, parece que o Senhor me escolheu, o justo eu, meu Pai, porque eu, sou eu. Meu Deus, será que eu tenho que carregar o pecado do povo, do mundo todo? Não bastou Jesus morrer na cruz, eu tenho que ser sacrificada, querido. Nós murmuramos, fazendo uma obra tão abençoada como nós fazemos aqui. Tem luta, tem provação, perseguição, tem levante, tem afronta, tem humilhação, calúnia, tem tudo, tem todo tipo de adversidade, tem. Mas tem gente que já morreu depois de Jesus, querido. Nós sabemos, né, que os discípulos dele morreram, né, de mortes terríveis, e nós estamos vivos, né? Deus ainda não deixou ninguém tocar em nós. Então, querido, vamos ser mais prudentes, vamos ser mais sensíveis, né? Assim, as maravilhas que o Senhor tem feito, né? Livrou o seu povo no Mar Vermelho, Faraó atrás, uma na frente. E aí, o que foi que Deus fez? Moisés, ele tinha levantado Moisés, querido. Quem levantou Moisés foi Deus. Então, Deus não ia dar o escape, né? Deus ia dar a orientação, ele deu a orientação. Moisés, né, fez o que Deus mandou, né? E o mar se abriu, né? Depois Josué, né? Ali no Rio Jordão. Querida, meu Deus, tanta coisa que o Senhor já fez por nós, e ele fala tudo isso, né? Proveu maná do deserto, proveu carne, água, queridos. Quantas coisas o Senhor não tem provido para mim e para você. Muitas das vezes nós esquecemos de glorificar, o exaltar e contar as maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Esse louvor aí é o ideal para essa palavra. Quando verem outros com seu ouro e bens, lembra que tesouro lá guardado no céu nós temos, querido. Então nós não temos que ficar olhando para a vida do ímpio, porque o ímpio está se dando bem, porque o ímpio nós já sabemos, é como a moinha, né? Querido, tanto se nós for comparar aqui, eu vou procurar aqui essa referência, nós nem vamos terminar hoje. O mais importante que eu quero chegar aqui no fim dessa palavra é a palavra que o Senhor diz aqui para nós, né? Então, vocês dizem que inútil é servir a Deus, mas eu quero dizer para vocês que vocês têm uma promessa, há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho, que o serve. Temos que ver isso bem aqui, querido. O homem poupa seu filho, que o serve. O Senhor não disse só poupa seu filho. Ele falou, o homem poupa seu filho, que o serve. Né? Assim como o homem poupa seu filho, que o serve. Da mesma forma, o Senhor, nós somos filhos de Deus. O Senhor tem o prazer de poupar nós, porque nós servimos. Os filhos, eles servem, querido. O filho que o serve, porque o filho serve, querido. Então, o filho de Deus, ele serve. O filho que o serve. Pode ter filho que não serve também, né? Porque ele está falando assim, o filho que o serve, né? Então, e aí, então, então vereis outra vez. Aí, então, é que vocês vão ver. Né, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém, queridos? Na hora da luta, na hora da prova, na hora que você olha e vê que não tem mais nada que o homem pode fazer por você, que o homem, nós mesmos,
ou outras pessoas podem fazer por nós, nada mais aqui na terra tem solução, né? Aí, né, você vai ver a diferença. Deus faz pelo ímpio, faz também, querido. Só depende dele se chegar a Deus, de ter alguém na brecha, tá ali. A salvação nós já sabemos, né, que a salvação é outra coisa, né? Mas, queridos, para receber o livramento de Deus, se tiver confiança, se apegar com Deus, se colocar nas mãos do Senhor com interesse de coração, com firmeza, com fé, com todo, né, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. O Senhor, querido, é fiel, justo e é poderoso, né, para dar o livramento para aquele que se volta, mesmo que seja na última hora. E nós que servimos, que somos filhos, que estamos servindo a tempo, e aí o Senhor não tem prazer? Nós somos, querido, nós somos, né? Nós somos os herdeiros, né, de Deus, co-herdeiro de Cristo. Eu já falei isso na outra palavra. Então o Senhor tem prazer de fazer por nós, né, de abençoar, né? E aí nós vamos ver, é a hora que a gente vê a mesma coisa que a gente vê a luta na vida dos ímpios, né? E a saída deles, que quando eles não se voltam para Jesus, a saída deles é só Deus mesmo, para ter misericórdia. Mas eu quero dizer o seguinte, que enquanto eu e você estiver com o nosso Pai, Ele estará conosco. E é melhor ter Deus, querido, do que ter as coisas desse mundo, do que ter a grandeza desse mundo. É melhor ter a grandeza de ter Deus. Só quem tem Deus, ele tem tudo. Ele tem tudo. E ainda tem a vida eterna, né? Ele já tem tudo aqui na terra porque você está satisfeito com o que você tem. Quem tem Deus não é desesperado. Quem tem Deus, ele não é, querido, ele não é insensato, imprudente. A pessoa, o homem e a mulher, que Deus está na vida dele, você vê a diferença. Em tudo nós vemos a diferença do que serve para o que não serve, querido. Quem serve de fato e de verdade, ele verdadeiramente, ele é diferente de quem não serve de verdade. Ou quem não serve de jeito nenhum. E o Senhor faz a diferença. E ele diz que aqui ele fala, porque vem, aquele dia vem ardendo como um forno. Todos os soberbos, todos que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramos. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Eita, coisa maravilhosa! E a salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que ele fará. Querido, nós sabemos que vem dias, já houve e vai haver, e o pior dia para aqueles que não têm Deus é aquele dia que o Senhor arrebatar a igreja, querido. Aí nós temos muitas coisas. Esse dia aqui que nós vamos ver a diferença, é tantas coisas.